estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula 19 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, nós vamos precisar dos materiais do nosso dia a dia: caderno, lápis, borracha e apontador. Então, pegue já o seu caderno e faça as anotações da aula de hoje. Coloque a data, o seu nome e aula 19 de língua portuguesa. Já fez suas anotações? Então vamos relembrar o que aprendemos na aula anterior. Na aula anterior, nós fizemos uma dinâmica onde fomos conhecendo imagens de personagens do texto e fomos levantando hipóteses sobre o que nós poderíamos ler. Depois da leitura e também durante ela, a gente foi confirmando ou não essas hipóteses que nós levantamos. Então, nós conhecemos um texto do gênero piada, é a nossa aula anterior. Conhecemos também as informações da capa do livro, de onde essa piada foi tirada. Conhecemos o autor desse livro, que é o Paulo Tadeu. Nós fizemos uma dinâmica desvendando um enigma para descobrirmos que piada também pode se chamar anedota. Fizemos uma atividade onde pensamos se vocês tinham boa memória, onde vocês foram respondendo algumas perguntas sobre o texto lido e incluímos a palavra manjericão lá no nosso alfabeto. Na aula de hoje, nós vamos retomar a leitura da piada, então acompanhe a leitura aí. Um menino está chorando muito sentado na calçada. Um amigo dele, comovido, para e pergunta: "Nossa, o que foi que aconteceu?" "Meu cachorrinho, eu perdi meu cachorrinho." "Calma, acho que a gente pode fazer alguma coisa para tentar encontrá-lo." "O quê?" "A gente podia colocar um anúncio no jornal." "Buá, não vai adiantar." "Por que não vai adiantar?" "Porque o meu cachorro não sabe ler." Agora que refizemos a leitura da piada, vamos pensar um pouquinho mais sobre como esse texto, sobre como uma piada se organiza. Então, uma das características da piada é que ela é uma narração curta. Lá na nossa aula anterior nós já falamos disso, que é uma história curta. Nós vemos que realmente é um texto
curto, breve, certo? Outra característica da piada é que ela apresenta uma linguagem informal. O que isso significa? Que é uma linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, certo? Porque com esse objetivo de ser uma narrativa curta, a linguagem sendo informal facilita o entendimento. Então, são aquelas palavras, a maneira que nós usamos para falar no nosso dia a dia. Outra característica das piadas é a presença de diálogos. Nem todas as piadas vão ter diálogos, ou seja, conversa entre os personagens envolvidos, mas é uma característica bem marcante. Em grande parte das piadas que nós lemos, nós vemos a presença de diálogos. Outra característica são as situações cotidianas. O que isso significa? Eu já falei que a linguagem é informal, que é aquelas conversa, as palavras como nós usamos na nossa conversação do dia a dia. Então, as situações cotidianas também são situações do dia a dia. Então, a situação de um menino ter perdido um cachorro é uma situação cotidiana que acontece no dia a dia das pessoas. Então, um exemplo disso, que as piadas trazem essa característica de narrar situações do nosso dia a dia. Outra característica é de ações simples. O que acontece na história são ações simples, coisas simples, porque voltamos a falar que é uma narração curta, então precisa ser ações simples. Vejam, são ações do menino. Ele está sentado na calçada, chega o outro amigo, conversa com ele, dá uma sugestão e ele termina falando o porquê dessa sugestão não funcionar. Então, é um desenrolar da história muito simples. Outra característica é que as piadas são textos populares. O que isso significa? Com certeza, você deve conhecer uma piada ou alguém da sua família. Se você pedir para alguém contar uma piada, certamente alguém vai saber alguma piada para lhe contar, porque as piadas são textos populares, da tradição popular das pessoas. Então, a gente às vezes nem sabe quem é o autor. A gente já vai ver que essa é uma característica também das piadas. Então, são textos que as pessoas vão passando por meio da tradição oral, vão contando umas para as outras com um objetivo. Outra característica, então, por esse texto ser popular, é a autoria desconhecida. Então, às vezes as pessoas contam uma piada, mas elas não sabem quem foi que inventou, quem criou esse texto, quem produziu esse texto da piada. Vão apenas contando. O Paulo Tadeu, ele organizou essas piadas em um livro. Algumas piadas podem ser da autoria dele, mas algumas certamente ele coletou dessa tradição, por ser um texto popular. Certo? É muito comum as piadas a ausência de título. Vocês devem ter observado que eu li todo o texto, mas ele não tem um título. E isso é comum. Algumas piadas apresentam o título. Toda piada, se ela tem o objetivo de diversão, de divertir as pessoas, ela precisa apresentar humor. O que é o humor? É aquilo que nos faz rir, que nos faz gargalhar, dar risadas. Então, o objetivo de um texto, de uma piada ou anedota, é a diversão. É com essa finalidade que as piadas são criadas e são contadas para as pessoas. Então, vemos todas essas características desse gênero textual, certo? Agora, você vai fazer uma atividade. Você tem um caça-palavras. Nesse caça-palavras, você vai procurar a palavra que indica
finalidade do texto piada. Acabamos de falar para que serve uma piada. Qual é a intenção? Qual é sua finalidade? Você vai registrar no seu caderno a frase que você está vendo aí na tela, completando com a palavra que você vai encontrar no caça-palavras. Vou dar um tempo para você fazer isso e já volto para a gente retomar e encontrar essa palavra juntos. E então, conseguiram localizar a palavra aí no diagrama? Vamos ver qual é a palavra então? É a palavra divertir. Então, a finalidade da piada ou anedota é divertir o leitor, certo? Registraram corretamente aí no caderno? Então, agora vamos para a próxima parte da nossa aula. Nós vamos estar de olho no dicionário. Isso mesmo, vamos trabalhar com o dicionário. Vamos pensar sobre algumas palavras do texto e procurar o seu sentido, os seus significados lá no dicionário. Mas, para descobrirmos qual é a palavra, eu trouxe um trecho do texto. Nós vamos fazer a leitura e depois eu vou dar algumas pistas para vocês descobrirem qual é a palavra desse trecho que a gente vai procurar no dicionário, certo? Então, vamos ler. Um menino está chorando muito, sentado na calçada. Um amigo dele, comovido, para e pergunta. Muito bem. A palavra que nós vamos procurar no dicionário está nesse trecho. Eu tenho o trecho aqui no meu painel. Eu vou dar algumas dicas e você vai pensando aí qual é a palavra que nós vamos procurar no dicionário. Então, a palavra começa com a letra C. Olha só, quais palavras nós temos aqui no texto que começam com a letra C? Chorando. Começa com a letra C. Tem mais alguma? Chorando muito, sentado na calçada. Calçada também começa com a letra C. Um amigo dele, comovido. Olha a outra palavra que inicia com a letra C. Comovido. Para e pergunta. Então, a palavra que nós vamos pesquisar no dicionário é uma dessas três. Outra dica. Essa palavra não termina com A.
Então, nós temos 3 palavras: chorando, calçada e comovido. Calçada termina com a letra A. Então, eu já sei que não é a palavra calçada. Mais uma dica para vocês. A palavra tem 4 sílabas. Então, só tinha sobrado para nós a palavra comovido e a palavra chorando, porque calçada termina com A. Vamos ver quantas sílabas tem cada uma dessas 2 palavras? A palavra chorando. Vamos bater palmas? Chorando. Quantas sílabas tem? Quantas palmas você bateu? 3. E a palavra comovido? Vamos lá? Batendo palmas. Comovido. Quantas palmas você bateu? 4. Então, já temos a palavra que vamos procurar no dicionário. É a palavra comovido. Isso mesmo. Então, eu fui lá no dicionário de língua portuguesa e pesquisei o sentido da palavra comovido. Olho lá na tela. O que significa comovido? Que se conseguiu comover, que foi alvo de comoção, que se encontra emocionado, que está enternecido, emocionado, ou ainda que se pode agitar, agitado. Agora, vamos pensar lá no texto da piada que nós lemos. Qual desses sentidos que combina com o texto? O que significa a palavra comovido? Significa que se conseguiu comover, que se encontra emocionado. Então, o único sentido que não combina é que se pode agitar, agitado. Esse não combina com o texto que nós lemos. Então, nós podemos dizer que o amigo ficou emocionado ao ver o colega, o amigo dele, triste por ter perdido o seu cachorro. Estava chorando muito e isso deixou ele comovido, ficou emocionado. Agora que você já sabe o sentido da palavra comovido, eu tenho uma atividade para vocês. Nós vamos relembrar lá a imagem do texto sobre os mico-leões que vocês leram lá na sequência de aulas anterior com a professora Vânia. Estão lembrados? O nascimento dos filhotes pode ter causado comoção nas pessoas, afinal, é um fato emocionante. Então, eu trouxe algumas palavras e que você vai tentar organizar compondo uma frase. Isso mesmo. Você já tem as palavras, tente organizá-las formando uma frase. Eu vou dar um tempo para você pensar, não precisa escrever ainda. Então, só pense e tente organizar aí oralmente, vai falando, tentando compor a frase. Aí eu volto para nós organizarmos as palavras juntos e você fazer o registro no seu caderno, combinado? Então, já conseguiu organizar a frase? Vamos ver se é essa mesma frase que você pensou? Então, nós temos as palavras. O deixou comovido, nascimento, dos filhotes, público, e eu tenho um outro O aqui. Como que a gente vai pensar?
O que deixou o público comovido? O nascimento dos filhotes. Então, eu já consigo, a partir daí, organizar a minha frase. Então, pode ir registrando aí no seu caderno junto comigo. O nascimento. Atenção na hora de escrever a palavra nascimento, que é N-A-S-C-I. Nascimento. O nascimento dos Atenção aos espaços que você vai deixando entre as palavras. Filhotes. Filhotes. Então, eu já usei essa palavra, essa aqui, essa e essa. O nascimento dos filhotes. Agora eu vou usar a palavra deixou. Espaço. Deixou. Deixou. Vou usar o outro o. O público. Não esqueça do acento na palavra público. Tem acento aqui no U. Comovido, que é a palavra que nós pesquisamos no dicionário e vimos que significa emocionado. Como nós estamos registrando uma frase, nós temos que colocar um sinal de pontuação ao final. É o sinal do ponto final, que esta é uma frase afirmativa. Então, eu vou usar o ponto final. Fez o registro? Então, eu vou colocar mais um tempinho aí na tela para você conferir se fez direitinho lá no seu caderno. Então, registrou certinho aí no seu caderno? Muito bem. Então, vamos agora a outra palavra a ser pesquisada no dicionário. Trago, então, mais um trecho da piada. Vamos ler? Leiam aí comigo. A gente podia colocar um anúncio no jornal. Então, vejam, uma frase da piada e eu tenho novas dicas para vocês descobrirem qual é a palavra que nós vamos procurar no dicionário. Então, vejam. Novamente, eu tenho o trecho aqui no painel. A primeira dica é: a palavra tem mais que 2 sílabas. Então, vamos analisar aqui. O A, apesar de ser uma letra sozinha, aqui está funcionando como uma palavra nessa frase, certo? Então, não tem mais que 2 sílabas. Então, vou esconder, porque eu já sei que não é o A. Palavra gente. Vamos bater palmas? Gente. Quantas sílabas? 2. Então, não pode ser essa palavra também, porque ela tem 2. E está dizendo que é mais que 2. Podia. Podia. 3 sílabas.
Então, pode ser que seja essa palavra que nós iremos pesquisar. Próxima palavra. Colocar. Colocar. Quantas sílabas? 3. Também pode ser essa palavra. Um. Quantas sílabas? Uma só. Não pode ser essa palavra. E a palavra anúncio? Anúncio. Tem mais do que 2 sílabas. Então, pode ser a palavra anúncio. A palavra no. No. Uma sílaba só. Então, não pode ser essa palavra. Jornal. Quantas sílabas? Jornal. 2. Então, não é essa palavra também. Vou esconder aqui a palavra jornal. Sobraram as palavras podia, colocar e anúncio, certo? Mais uma dica. A única vogal que não aparece nessa palavra é a vogal E. Olha só, a única vogal que não tem é a vogal E. Vamos ver. Podia. Tá faltando o E, mas também tá faltando o U. Vocês lembram quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, aqui não tem o E, mas também não tem o I, o U. Então, não pode ser essa palavra. A palavra colocar tem o A, tem o O, mas também falta o I, e falta o E, e falta o U. Então, não é essa palavra. Qual é a palavra que sobrou? A palavra anúncio. Tem a vogal A, tem a vogal I, tem a vogal O e tem a vogal U. A única vogal que não tem é a vogal E. Então, descobrimos qual é a palavra que nós vamos pesquisar no dicionário. É a palavra anúncio. Vamos à nossa pesquisa, então? Anúncio. Olha lá o verbete do dicionário. Logo após a palavra anúncio em azul mais escuro, nós temos s.mask. O que isso significa? Que essa palavra é um substantivo masculino. Já na sequência, nós temos a palavra anúncio separada em sílabas. Anúncio. 3 sílabas. O que é um anúncio? É uma notícia que se dá a conhecer ao público. Aí nós temos um exemplo. O jornal está publicando o anúncio da venda das casas. Então, um anúncio, neste sentido, significa algo que o jornal publica, leva ao conhecimento do público. Aí nós temos um sinônimo, ou seja, uma palavra que significa a mesma coisa. É a mesma coisa que notícia e publicidade. O segundo sentido da palavra é sinal que indica alguma coisa. Aí nós temos um exemplo. As nuvens escuras são anúncio de fortes chuvas. Então, nesse sentido, a palavra anúncio funciona como sinal. Ela tem o sentido de sinal que indica alguma coisa, certo? E o sinônimo é a própria palavra sinal. Pensando nesses sentidos que nós vimos aí no dicionário, qual é o sentido da palavra anúncio lá na piada? Será que é o sentido número 1 ou é o sentido número 2 do dicionário? Pensa aí na sua casa. Fala aí para mim. É o número 1 ou é o número 2? Isso mesmo. Acertou quem falou que é o número 1. Notícia que se dá a conhecer ao público. Porque no texto, a sugestão do amigo foi publicar um anúncio para que as pessoas soubessem que o amigo tinha perdido o cachorro e ajudassem a encontrá-lo, certo? Então, agora nós vamos brincar um pouquinho com os seus dedinhos. Isso mesmo. Eu vou colocar 2 frases na tela e essas frases vão ser indicadas por dedinhos. Vejam lá.
A frase número 1, indicando com um dedinho só, diz assim: o anúncio ajudou nas vendas. A frase indicada por 2 dedinhos diz: sua expressão é anúncio de fome. Eu vou dar um tempo para você pensar. Você não precisa registrar nada no caderno nesse momento. Você vai apenas reler as frases aí na sua casa, vai pensar um pouquinho e depois, quando eu voltar, você vai ter que levantar os seus dedinhos aí na sua casa, me dizendo se é a frase número 1 ou a frase número 2, em que a palavra anúncio também significa notícia que vai ser levada ao conhecimento do público, que tem o mesmo sentido de anúncio lá do texto. Então, pensa, é o mesmo sentido. Nós vimos que a palavra tem 2 sentidos, mas lá no texto significa notícia que será levada a conhecimento do público. Nessas 2 frases aí que eu li, você vai reler calmamente aí na sua casa, pensa em qual delas em que o sentido da palavra anúncio é o mesmo que do texto. Tempo para você pensar. E então, conseguiu pensar em qual dessas 2 frases temos a palavra anúncio com o mesmo sentido do texto? Então, levanta aí 1 ou 2 dedinhos. Mostrou aí na sua casa? Qual é? 1 ou 2? Vamos conferir? Olho lá na tela. É a frase número 1. O anúncio ajudou nas vendas. A outra frase, a palavra anúncio, também tinha sentido de sinal. Então, era um sentido diferente lá do texto, certo? Vamos a mais um trecho do texto para refletirmos e procurarmos a palavra no dicionário? Vamos lá. Buá, não vai adiantar. Olha só, mais esse trechinho. Novamente está aqui no painel e eu vou dar algumas pistas para você descobrir qual é a palavra que nós vamos procurar no dicionário. Muito bem. Essa palavra tem a vogal A. Vamos ver. Buá tem a vogal A. Não também tem a vogal A. Vai também tem a vogal A. E adiantar também tem a vogal A. Então, não nos serviu de muito essa pista, não eliminamos nenhuma palavra. A próxima pista. Não tem a vogal O. Olha só, não tem a vogal O. Então, a palavra que tem O aqui vai ser eliminada. Qual delas que é? Isso mesmo, acertou quem disse que é a palavra não. Não é essa palavra que nós vamos procurar no dicionário. Próxima dica. Tem mais de uma letra A. Mais de uma. Tem alguma palavra aí que só tem uma letra A? Tem, não é mesmo? Qual é a palavra? Vai. Então, eu vou ocultar a palavra vai. Sobraram 2. Boa e adiantar. Qual será que eu vou esconder agora? A dica é: não é uma onomatopeia.
Você já sabe o que é onomatopeia. Qual dessas duas palavras é onomatopeia? O buá ou o adiantar? É o buá, porque ele indica o som de choro, não é mesmo? Então, a palavra que nós vamos pesquisar no dicionário é a palavra adiantar. Vamos lá? Adiantar. O V, logo após a palavra adiantar, significa que é um verbo, uma palavra que está indicando uma ação. Adiantar, separado em sílabas, 4 sílabas. Primeiro sentido: fazer antes do tempo. Olha o exemplo. Vou adiantar o trabalho para descansar na sexta-feira. Então, esse é o sentido de fazer antes do tempo. Adiantar. Sentido número 2. Estar adiante do tempo certo. Outro sentido. Olha o exemplo. Preciso consertar o relógio. Ele está adiantando. Viram esse segundo sentido da palavra adiantar? E temos ainda o terceiro sentido. Ter efeito, valer a pena. E então, olha o exemplo. O rapaz recebeu a ajuda de todos, mas de nada adiantou, ou seja, não teve efeito, não valeu a pena. Pensando lá na piada, qual dos 3 sentidos do dicionário que combina com o texto? 1, 2 ou 3? Fazer antes do tempo, de estar adiantado ao tempo certo ou de ter efeito, valer a pena? É o sentido número 3, isso mesmo, ter efeito, valer a pena, porque o menino diz que não vai valer a pena publicar um anúncio no jornal, porque o cachorro dele não sabe ler, certo? Então agora nós vamos fazer a mesma dinâmica da palavra anterior. Eu tenho 2 frases aí na tela, indicadas pelos dedinhos, e você vai pensar em qual delas o sentido da palavra adiantar é o mesmo sentido lá do texto. As frases são: frase número 1, vou adiantar as tarefas, e frase número 2, chegar mais cedo vai adiantar? Então, você vai ter um tempo para pensar e eu já retomo para você me dizer com os seus dedinhos se é a frase número 1 ou a frase número 2. E então, conseguiram identificar em qual dessas 2 frases a palavra adiantar tem o mesmo sentido que na piada? E então, levanta os seus dedinhos aí. Será que é a frase 1 ou é a frase 2? Levantou? Confira comigo então. A frase em que a palavra adiantar tem o mesmo sentido que no texto é a frase número 2. Chegar mais cedo vai adiantar? Porque nessa frase a palavra adiantar também tem o sentido de ter efeito, valer a pena. Eu posso dizer, chegar mais cedo vai valer a pena? Certo? Muito bem. Olha só, crianças. Agora eu tenho novamente as 3 palavras
e eu vou fazer um sorteio dessas 3 palavras e uma delas vai sair aí nesse sorteio para você fazer uma atividade. Vamos ver qual é essa palavra? Atenção para o sorteio. E a palavra sorteada é a palavra comovido. Isso mesmo. O que eu tenho de proposta para você? Que você escreva uma frase no seu caderno contando sobre algo que lhe deixou comovido, certo? Então, lá nas nossas aulas do cocô de passarinho, lembram? Vocês escreveram uma frase sobre algo que deixou vocês entusiasmados. E hoje eu quero que você escreva aí no seu caderno algo que tenha deixado você comovido, certo? Agora, você vai ter um tempinho para pensar nessa frase e se não der tempo de terminar agora, você termina depois que nós concluirmos a aula de língua portuguesa, certo? Um tempo agora para você organizar o pensamento e tentar escrever a sua frase. Lembre-se, se você não terminou a frase agora, não tem problema, conclui depois, certo? E agora vem as nossas perguntas boas para cachorro. O que será que o nosso cachorrinho trouxe no envelope hoje? Vamos ver? Atenção, qual é a pergunta boa para cachorro de hoje? Qual a roupa preferida do cachorro? Lembre-se da resposta da aula anterior, que tinha a palavra cão escondida lá na resposta. Então, agora, tempo para você pensar em qual a roupa preferida do cachorro. E então, conseguiram adivinhar qual é a roupa preferida do cachorro? É o macacão. Isso mesmo. Se você não adivinhou, não tem problema. Registra a palavrinha aí no seu caderno. Foi um prazer estar com vocês em mais uma aula e a gente se vê na próxima.